Hoje nós falaremos sobre o clã dos ocultos, daqueles que externalizaram sua maldição para manter a sua humanidade, dos nossos irmãos Kindred, os ratos de esgoto, os purulentos, os Nosferatu. Para o Nosferatu, o abraço é uma jornada pela degradação, já que o seu sangue deforma gradativamente os tecidos de seu corpo outrora humano, para transformá-lo em uma verdadeira abominação. Semanas de dor resultam em deformidades similares a terríveis tumores, lesões incapacitantes, e aqueles que resistem a isso se veem transformados em um eco daquilo que vimos nos filmes de cinema. Dizem os Nosferatus que a dor e a humilhação ensinam compaixão, sendo eles os mais humanos dos Kindreds, externando mais do que internalizando a sua maldição, como outros clãs que já vimos por aqui. Com o intuito de se misturarem, alguns invocam disciplinas e poderes de sangue para emprestar os rostos de suas vítimas ou desaparecer por completo, enquanto outros Nosferatu usam artifícios como prótese e maquiagem para se mesclarem ao gado. Apesar da sua aparência, este clã é mestre no subterfúgio e está muito bem acompanhado, seja de indigentes, de membros do próprio clã ou dos animais. Eles se camuflam entre os humanos, mas são vistos como a base da pirâmide alimentar entre os Kindred, sendo constantemente vistos com nojo, mesmo que detenham um grande conhecimento. Eles são os que vivem à margem da sociedade, e desde que a Shrek-Net foi extinta, o clã passou a se comunicar por códigos, línguas mortas e intermediários, desafiando qualquer membro da Segunda Inquisição a encontrar os seus esconderijos. Eles são espertos, pagariam alguém para levar a informação, mas nunca se revelariam. Se você sentiu vontade de jogar como Nosferatu, o livro apresenta alguns arquétipos. Centro de dados. O clã perdeu sua credibilidade quando a Segunda Inquisição encontrou a Shrek-Net, bem como perdeu muitos de seus membros, mas aqueles que persistiram e continuaram com suas atividades prosperaram para dominar a arte do armazenamento seguro, seja ele físico ou online. Eles reforçaram seus vínculos existentes com os contatos e clientes e gradualmente recuperaram a confiança dos membros para com as suas atividades, valorizando seus centros de pesquisas em trocas de mensagens secretas. Em uma era em que o contato e o movimento entre domínios fica cada vez mais precário, um Nosferatu como esse se torna inestimável. E como garantem a privacidade e a veracidade da informação, podem cobrar o preço que quiserem. O Araponga do Domínio. Este clã é o clã dos investigadores, pelo menos enquanto permanecerem nas sombras e vestindo diversas camadas de roupa. A Araponga fica à vontade espreitando as ruas, disparando de porta em porta sob a chuva e não tem escrúpulos para invadir propriedades, refúgios ou arrombar cofres atrás da última peça de seu quebra-cabeça. Às vezes é recrutado como xerife de um domínio, enfatizando a pesquisa e a investigação, preferindo obter respostas pelo pensar ao invés da violência. Mais bicho do que gente. Este Nosferatu se identifica mais com as criaturas que rastejam sobre a cidade ou que voam sobre os subúrbios à noite do que com o rebanho pastando nas ruas. Talvez ele foi um ex-controlador de pragas, um veterinário ou um simples alguém com tendência antissocial. Este membro fala com os animais, controla-os e provavelmente age como um, não se limitando aos instintos animalescos e tornando-se literalmente colmeias vivas para insetos ou ninhos de ratos. O Caçador de Monstros. Tendo por muito tempo associado os Nosferatus com animais e isolamento, muitos esquecem que eles podem atravessar paredes, quebrar espinhas ou arrancar uma porta com dobradiças com pouco esforço. Com muitos Brujah e Gangrel tendo abandonado a Camarilla, os Nosferatu passaram a exercer seu talento para a brutalidade, não sendo raro abraços entre criminosos e sobreviventes.
Estes Nosferatus sentem pouco remorso ao reduzir seu inimigo a cinzas. O rato. A comparação dos Nosferatu com o rato vai além do fato de ambos serem moradores de esgotos e possuírem incisivos compridos. A história revela repetidos casos de Nosferatu traindo seus mestres, virando-se contra o próprio povo por muito pouco ou caindo na tentação de jogar dos dois lados de um conflito para sobreviverem. O rato pode se envolver na espionagem corporativa ou afirmar ser um anarquista, mas correr para o seu príncipe da Camarilla no primeiro sinal de perigo. Para os Nosferatus, 3 são as disciplinas que assinam o clã: o animalismo, a ofuscação e a potência. Este clã valoriza muito a disciplina de animalismo, simplesmente por ser útil no aumento da sua rede de espionagem, recrutando os familiares ou entregando mensagens, além de conceder a habilidade de subitamente atacar um oponente com hordas de ratos, insetos ou pássaros. Essa disciplina também ajuda o Nosferatu a se alimentar de animais, algo que é geralmente mais fácil e discutivelmente mais ético invocar um pombo e drená-lo do que rondar um mortal e sugar o seu pescoço. Quanto à ofuscação, os Nosferatu têm opiniões divergentes sobre o seu uso, já que permite que se misturem com os outros, mas mascara o traço definidor de seu clã. Nem todo Nosferatu quer se esconder, e diversos deles têm orgulho de mostrar a sua monstruosidade, enquanto outros fazem o possível para escondê-la. Apesar das opiniões divergentes, esta disciplina é uma ferramenta excelente para caçar e se alimentar, já que poucos outros métodos permitem que o Nosferatu interaja com o rebanho. Já a disciplina potência é usada para neutralizar rapidamente um inimigo. O Nosferatu compreende os benefícios de atacar antes e perguntar depois, incapacitando uma bolsa de sangue antes de se alimentar ou fugir, ou rachando o crânio de um barão da anarquia antes de dar o fora do local. Entretanto, muitos Nosferatu hesitam em usar potência em frente ao seu rebanho, já que tal poderio se opõe aos seus disfarces. Chegamos ao tópico final, a perdição do clã. Hediondos e vis, todo Nosferatu possui o defeito de ser repulsivo, jamais podendo ser considerado bonito. E qualquer tentativa de esconder a sua deformidade resultará em uma dificuldade na sua execução, como por exemplo no uso da disciplina ofuscação, de máscara de 1000 faces ou disfarce do impostor. A maioria dos Nosferatu não quebra a máscara ao ser avistado, mas são vistos pelos mortais como grotescos e quase sempre aterrorizantes, mas nem sempre de modo sobrenatural. Entretanto, o livro do jogador apresentou uma perdição alternativa, do inglês Infestation. Não importa para onde vão ou como tentem se esconder, um enxame de vermes segue o Nosferatu. Alguns são atormentados por enxames de ratos, outros funcionam como um farol para baratas, enquanto outros não conseguem se livrar dos malditos pombos que voam à sua volta, e em alguns casos, todos estes juntos. Não importa onde faça o seu refúgio, o Nosferatu expulsará todos aqueles que lá habitam com estes enxames que o perseguem. E sempre que um Nosferatu passa o tempo em um lugar fechado, uma infestação produz um efeito negativo na conversação e socialização. Por fim, qualquer tentativa de controlá-los com animalismo será ainda mais difícil, e por mais que essa perdição não os deixe necessariamente deformados, eles podem sim ter uma aparência estranha caso desejado. Estes são os conceitos que o livro nos entrega sobre o clã Nosferatu, um clã que eu julgo muito difícil de jogar devido à sua sede por conhecimento e pelas conversas que se fazem necessárias com mestre e jogador antes de cada sessão. Se vocês já jogaram ou conheceram o Nosferatu renomado nas suas crônicas, deixem nos comentários para conversarmos ainda mais sobre estes ilustres personagens. Por fim, uma dica: nunca confie num Nosferatu, pois será você quem deverá para ele. E lembrem-se, não quebrem a máscara.